Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa reunião. Então, iniciamos hoje aí a nossa 7ª reunião. Faltam mais 3, 4 reuniões, né? Tem o professor David, né? Aqui de Cascavel, que vai começar a participar conosco agora. Seja bem-vindo, professor. Aí ele era de outra turma, né? Devido às mudanças de horário, ele mudou para a turma. Então, Eu também, professor? é o professor Hélio. O professor Hélio é só hoje, né? Só hoje. Só hoje, lá de Renascença. O professor David é definitivo aí, mas tranquilo. Então, aí o professor Hélio lá de Renascença. Então, a gente vai falar hoje, tá, sobre jogos teatrais de novo. Eu tinha pedido lá, eu achei que ia ser sobre tabuleiros, né, jogos de tabuleiro, mas vai ser mais para frente essa reunião. A gente tinha pedido para adiantar, mas acabaram não adiantando. Então, é uma espécie de uma continuação da última reunião. Vocês vão se reunir nos mesmos grupos novamente. Relembrando nossos prazos, né? O nosso prazo do diário formativo é dia 16, eu acho que dia 16 é semana que vem, né? Dia 16 para entregar o diário formativo, é sexta que vem. E o relato de implementação é dia 30, tá? O relato de implementação tem uns dias ainda, lá no dia 30 de agosto. Então, fazer a implementação. E as apresentações vão ser nas duas últimas reuniões, né? Uma é final de agosto, a outra é a primeira semana de setembro, se eu não me engano. Eu vou mostrar aqui, tá? Como enviar o diário. Só para relembrar, né, como que faz, a gente esquece, né, às vezes, os caminhos e tal. Eu estou sempre mexendo aí, mas às vezes, né, na hora de fazer, a gente tem que dar uma relembrada. Eu vou pegar essa turma. Bom, eu vou pegar uma turma que eu sou cursista aqui, senão eu não consigo mostrar como enviar. Faço projeto de vida como cursista. Deixa eu pegar a turma aqui. Tá aqui. Então, ela é um pouco, talvez seja um pouco diferente que a nossa. Então, vocês sabem, o diário está lá na aba atividades, aí tem ali algumas informações, né, e tal, e as avaliações estão aqui. Então é um pouco parecido com o nosso, né? Tem ali algumas informações, fórum de dúvidas e tal, e depois tem lá um item avaliações. Aqui nas avaliações, né, o diário está aqui. Então, o diário está aqui, né, o meu está, ainda falta, né, não está completo, é o exemplo. Então, eu acho que eu não estava compartilhando, não estava. Aí eu cliquei ali, abriu, né? Então está aqui o diário. Aí vocês vão preenchendo ele, vão preenchendo, né? Cada reunião ali vocês vão preenchendo as informações. E aí lá no final, a semana que vem, vocês vêm aqui, né? Vem aqui em conferir instruções. Aqui, ó, conferir instruções. Clica aqui em conferir instruções. E aí aqui entregar. Só isso, tá? Só vem aqui conferir instruções e entregar, tá? No caso, né, de quem às vezes fez uma cópia, né? No caso do professor David, ele veio de outra turma, então nessa turma o diário dele está em branco. Então, para ele não precisar, né, transferir as informações do outro diário da outra turma para essa, ele pode fazer uma cópia. E se alguém fez uma cópia, também é esse o caminho, né? Para fazer uma cópia, então, professor David, é só vir aqui em arquivo, tá? Arquivo, fazer uma cópia toda a apresentação. Aí ele vai pedir para salvar lá no Drive. Aí você tem que localizar onde vai ficar lá no Drive, né? Ali, né? Você clica aqui, aí escolhe onde você quer pôr lá no Drive, né? Numa pasta ou solto lá, né? E aí vem aqui fazer uma cópia. Aí ele vai gerar uma cópia, né? Do arquivo. Vai gerar uma cópia, né? Aí você fecha aquela outra da outra turma lá, aí trabalha só nessa cópia que você fez, que está lá no Drive. Aí, né, essa cópia vai estar com as informações lá da outra turma. Aí você termina de preencher, né? A partir de hoje. Está salvo lá no Drive. Aí na hora de enviar, né? Tá aqui, ó, na hora, essa é a cópia que eu fiz, tá? Aí termino de preencher a partir de hoje. Aí na hora de enviar é um pouco diferente. Aqui, ó, vem aqui em conferir instruções também, né? Mas aí vem aqui, ó, adicionar ou criar. Clicando aqui vai aparecer o item do Drive. Aí você entra aqui e acha o arquivo lá no Drive, tá? Ó, a cópia que eu acabei de fazer está aqui, ó. Aí eu seleciono a cópia, né?
Não está aparecendo. Ah, é verdade, não está aparecendo. Então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, conferir instruções. Aí vem aqui adicionar ou criar link. Aí no Google Drive, né? Agora não sei se esse item aparece para você, deixa eu ver aqui. Ah, apareceu. Aí vocês vêm aqui, no caso, a cópia que eu fiz está aqui, ó, né? Se você está aqui na primeira, porque eu acabei de fazer uma cópia, né? Se você fizer uma cópia hoje e for enviar semana que vem, vai estar em outro lugar, né? Mais para baixo, enfim. Aí vem aqui adicionar. E aqui, ó, está carregando, né? E aí entrega. Então, eu adicionei aquela cópia aqui. Ou também dá para vir aqui em compartilhar, né? É até mais fácil aqui em compartilhar. Copiar o link, mas aqui está restrito, ó, tem que deixar para CED, tá? Porque aí eu posso ler, se deixar restrito eu não consigo ler. Né? Aí vem aqui em compartilhar, deixa aqui como CED, copia o link aqui, né? Aí vem aqui adicionar ou criar link. Aí eu colo o link aqui, né? Colo o link aqui, adicionar link. Aí está ali, ó. Aí eu não vou entregar ele aqui agora, né? Mas ele está ali, né? Para entregar. Desculpa, professor, só uma dúvida. Então, eu vou utilizar o diário anterior? Isso, você faz uma cópia dele, né? Como eu mostrei aqui, ó. Você faz uma cópia dele, né? Vai lá em... Deixa eu ver o que vocês estão vendo aqui, para abrir a aba. Vem aqui, ó, em arquivo, fazer uma cópia, tá? Aqui fazer uma cópia, toda a apresentação, salvo ele lá no Drive, né? Salvou, eu não vou fazer uma cópia para gerar outra cópia, mas é só clicar aqui, ó, fazer uma cópia. E vai ficar salvo lá no Drive. Aí você vai digitando a reunião de hoje, da semana que vem. E aí depois não... Tá, para eu fazer na cópia, entendi Isso, agora. fazer na cópia. Faz uma cópia, abre aquele arquivo lá da outra turma, faz uma cópia dela e trabalha na cópia. Aí aquela você esquece. Beleza. Aí para entregar, né, vem aqui, pega o link e adiciona ali onde eu mostrei. Tranquilo. Tá? Ou procura direto no Drive. Pessoal, ficou alguma dúvida de como enviar? Não? Tudo certo? Então tá. Eu acho que ninguém fez cópia, né? A maioria vai só entregar ali. Pode falar, professora Ana. Ô, Luiz, aquela hora você estava falando da implementação. A implementação, então, não tem necessidade de ser necessariamente o roleplay. Não, a gente começou lá com o RPG, né? Depois foi ver a sugestão do roleplay, depois aí jogos teatrais ou improvisações e também jogos de tabuleiro, como aqueles exemplos que eu mandei lá no grupo, né? Jogos de cartas, Uno, enfim, né? Jogo da memória. Então, tem todas essas possibilidades aí. Ah, tá. Então, quer dizer que essa atividade que eu realizei com os alunos, eu posso estar usando ela para minha implementação? Sim, pode. Aqui, então a minha está pronta. Filmou, né? Está registrado. Então, aqueles exemplos que eu mandei lá, vocês podem usar eles, tá? Até vai ter uma reunião sobre isso. Como eu falei, tinha pedido para ser antes, mas hoje ainda é sobre jogos teatrais, né? Que eu acho que poucos estão usando, mas enfim, é interessante, diferente, vamos conhecer. E aquilo que eu sempre falo, né? A implementação não é uma aula à parte, né? Segue o cronograma de vocês. Vai ser uma aula com uma metodologia diferente, né? Porque se a gente ficar assim, vou escolher uma aula especial para fazer a implementação, né? E aí você vai acabar, vou ter que achar um espaço para a implementação, né? Aí você acaba atrasando o cronograma, enfim, não acha tempo, né? Então, façam no cronograma de vocês, nas aulas de vocês, só vai ser uma aula com uma atividade diferente que depois vocês podem usar, né? E nem vai ser algo novo. Também, né? Implementou, não foi como esperava, né? Tudo bem, registra o que aconteceu ali, não precisa, né, ficar procurando a aula perfeita, porque senão não vai dar tempo. O RPG, alguns cursistas perguntaram, eu fiz, não pareceu muito jogo, pareceu mais uma negociação e tal. Não tem problema, né? A primeira vez que nós fizemos, deu algum resultado, teve algumas características do RPG, tranquilo, registra o que aconteceu, né? Se às vezes planejou alguma coisa lá, né, e não deu certo, eu planejei lá usar algum vídeo, um quiz, sei lá, durante a... Né? Não tem problema, registra o que aconteceu, né? O que deu certo, o que não deu.
não vai perder nota, né, ou horas, porque não foi perfeito, não foi tudo como vocês pensavam, né? Então, é dessa forma, porque tem prova Paraná e tal, né? Senão não dá tempo. E aí o prazo é dia 30, né? E aí, como eu falei, as apresentações começam lá nas 2 últimas reuniões. Pessoal, mais alguma dúvida sobre o relato, sobre o diário? Professor, eu fiz um Kahoot. Eu vou ter que mudar a atividade? Kahoot. Não dá, aqueles exemplos que eu mandei lá, não dá para adaptar algum daqueles? Aqueles de jogos de carta e tal. Porque tinha aberto para jogos de carta e tal, agora só um quiz só, né? Aí não sei, mas enfim, será que dá para fazer algum daqueles outros? Aqueles exemplos que eu mandei lá. Mas enfim, vamos ver, né, prof, se você Porque fez o um carro. RPG eu tinha falado que eu não ia conseguir, eu nunca Sim. tinha. Aí Eu foi aberto. entendi o jogo, não adianta. Sim, tinha o RPG, aí o roleplay, ou jogo de improvisação, é esses jogos de carta ou tabuleiro, né? Porque Só aí que daí quando o professor veio, né, quando a gente retornou com essas novas ideias, eu já tinha feito o Kahoot. Que uma vez a gente fez um comentário do Kahoot. Sim, Eu acabei fazendo antes das férias ele e apliquei, né, na turma. sim. Eu vou ver ali, conversar com o pessoal, aí qualquer coisa eu passo para eu te mando uma mensagem aí durante essa semana, tá bom? Uhum. Professora Otávia, Boa noite a todos. boa noite. Professor, eu fiz um passa e repassa. É um Sim, jogo, é um né? jogo. Uhum. E é sobre o conteúdo ali. Sim, Sim. Tudo esse bem. os alunos gostaram e até Uhum. pediram que fosse fazer mais, porque, no caso, assim, é um jogo de memorização e é uma disputa, né? Sim. Tem aquela máquina lá na escola, aquela das luzes lá? Não. Não, eu só perguntei porque lá na escola tem uma daquela. Tá. Aí, Ainda estamos um pouquinho atrasados. sim. No dia da formação, nós fizemos com os professores, né? E a gente olha os alunos dando cada tapão, né, naquela máquina para ligar, e na hora de você fazer rápido, a gente acaba dando um tapa forte mesmo, né? Nós percebemos que é forte o tapa mesmo para ser rápido. Só não fiz a torta, Sim. porque nós fizemos na sala, assim, então não dá para fazer muita algazara. Mas, assim, foi bem tranquilo e, assim, muito legal. Tá bem, tudo bem. Professor, eu fui entrar aqui na minha turma anterior e não tem nenhuma informação. Parece que eu fui excluído e não tem nada salvo, não consigo acesso. Posso até compartilhar a tela aqui para você dar uma olhada? Não, você foi excluído daquela turma. Eu vou ver com a tutora, aí se tem algum jeito de recuperar esse material, aí eu te passo amanhã, tá? Se eu esquecer, me manda mensagem. Depois você me manda o seu telefone. Você quer participar do grupo do WhatsApp? Pode ser melhor também. Aí eu vou ver com ela se tem. Eu acho que tem algum jeito de recuperar. Ela fica em algum lugar. Aqui. Tá bom, porque eu fui tentar procurar aqui, não encontrei nada. Sim. Então vou continuar com o diário formativo de hoje, tá? Para não. Experimenta olhar no Drive. Talvez lá no Drive ele esteja lá a cópia. Tá? Sabe o Drive ali? Agora, isso. sei. Porque quando vocês abrem ele faz uma cópia lá no Drive. Pode ser que ele esteja lá. Professora Ana? Não, assim, como agora você está falando das implementações, foi bem bacana o que eu fiz. Daí, se alguém quiser uma ideia, essa vale, né? Porque, assim, não foi diretamente, Luiz, uma mesa redonda. Eles fizeram uma pesquisa sobre a atividade que foi feita lá, e aí eles fizeram essa improvisação. Então, eu acho que dá, assim, para aqueles professores que não têm ainda uma ideia, fazer também essa improvisação, porque fica bem bacana, sabe? E eles gostam bastante, eles dão risada, e eles entendem o conteúdo no geral mesmo, porque daí eles têm que estudar, né, para estar fazendo aquilo. Se daí depois, se alguém quiser, depois eu coloco o passo a passo que foi feito lá no grupo. Pode pôr lá no grupo do WhatsApp, prof, que aí se alguém achar que pode fazer, aí, pode pôr lá, fazendo um favor, prof. Beleza. Deixa eu responder aqui.
Tem alguém pedindo. Então, pode pôr lá, prof, que aí se alguém... Pessoal, mais alguém gostaria de perguntar? Não? Pessoal, não vão desistir, tá? Agora na reta final, hoje faltou bastante cursista na turma da tarde, não sei o que aconteceu. Aí o pessoal tá um pouco preocupado. Que às vezes Até que dia que vai o curso mesmo? Até a primeira semana de setembro. Então tá de boa. Professor Alessandro. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Professor Luiz, eu socializei contigo no particular, mas eu fiz o UNO geográfico lá da questão das instâncias da ONU, eles gostaram bastante. E aí, inclusive, cada estudante se nomeou como um país também, trouxe características no momento do joguinho, ficou bacana, eles gostaram. Sim, ó, é uma atividade boa, né? E é tranquilo para fazer, eu acho, né? Tranquilo. Tranquilo. E eles gostaram de recortar também, imprimir num papel mais grossinho, daí eles recortaram, eles mesmos montaram o jogo. Isso que é interessante, né? Eles fazerem o jogo também, né? Não levar pronto. Beleza. Professor David, você ia falar? Consegui achar aqui, professor. Beleza. Então, você trabalha nele agora, né? Tranquilo. Eu só uma dúvida também, é que eu não assisti a aula anterior, né? Eu faltei uma e não assisti essa passada. Aí eu tô meio perdido. Vocês estão falando que estão apresentando já para os alunos? Estão começando as implementações, né? Alguns já implementaram, já aplicaram. Do diário, você pode olhar as reuniões lá, né? Na outra, para fazer o diário. Tem lá o link do material, tem a gravação, e da reunião passada era só uma autoavaliação, né? Uma autoavaliação da sua participação. Então é só marcar lá o xizinho, né? Então, é mais tranquilo. Mas aí, durante a reunião, a gente vai atualizando algumas coisas. Eu vou comparar. Mais alguém? Não? Só eu enviei um convite lá, tá? Hoje para entrar para participar dos grupos, tá? Estava apanhando um pouco lá para organizar as salas antes da reunião, né? Deixar pronto. E porque eu percebi, né, que organizar aqui durante a reunião dá um lapso ali, né? Parece que é 30 segundinhos, mas você assistindo é igual rádio, né? Rádio, se o radialista fica sem falar um segundo, parece 5 minutos. Então aí eu percebi isso, aí fui trabalhar na ferramenta lá, aí pediu lá para enviar um convite. Se vocês receberem um convite lá para participar de grupo de Meet e tal, vocês aceitam, tá? E é só para participar aqui do nosso grupo, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vamos iniciar aqui Então, hoje é a reunião 7, né? Do dia 5 ao dia 9. A nossa agenda aqui tem acolhimento 5 minutos, nossa experiência 10 minutos, a vivência, né? Ali, compartilhamento, vai ser uma continuação da reunião passada, 50 minutos. Aí tem fundamentando a prática, vamos falar um pouco de conceitos e categorias da geografia, 10 minutos, e 5 minutos para síntese. Aquele lembrete sempre, né, de ficar com as câmeras abertas, para a reunião se tornar mais viva, mais interativa, para confirmar a presença também. Os objetivos da reunião de hoje, né? Então, hoje, o objetivo é entender a importância dos descritores para o aprendizado dos estudantes na trilha de geopolítica, vivenciar no Geniale jogos de improvisação teatral e sua relação com os princípios do raciocínio geográfico. Aqui, né, para o nosso acolhimento, tem uma citação ali: a criatividade e a imaginação são patrimônio normal de todos os seres humanos. Só temos que dar-lhes curso, deixar-lhes fluir. Tem uma dinâmica para a gente fazer aqui o acolhimento, que é uma dinâmica de improvisação. Então, aqui tem uma roleta, né, com várias frases. Aí eu vou pedir para vocês, não sei, todos não vai dar, que é muita gente, né? Então, para vocês olharem a frase que vai ser sorteada ali e tentar relacionar ela, né, com a trilha de geopolítica, com as metodologias, com o raciocínio geográfico, enfim, né, com o nosso ambiente escolar, com o nosso trabalho, enfim, né, com nossas angústias, com as nossas felicidades aí em trabalhar, né, na sala de aula, enfim, com o que vocês acharem importante, tá? São frases de filmes, tá? São frases curtas de filme. Então, por exemplo, aqui, né?
A gente gira a roleta e aí ele vai sortear uma frase ali. O que fazemos na vida ecoa na eternidade, né? Não lembro de qual filme que é, tem um nome ali, mas está pequeno. E aí, né, a pessoa que vai falar dessa frase, né, vai aí... Gladiador, eu acho. Qual? Gladiador, eu acho. Ah, o Gladiador, é verdade. Ali tem a foto do Gladiador. Então, aí, né, quem pegar isso, essa frase falar, por exemplo, que vamos deixar legados, né, mesmo que às vezes não pareça, para os nossos alunos, enfim, né, assim, tentar relacionar com o nosso trabalho, enfim. Deixa eu ver. Eu vou escolher o professor Alessandro, e o professor Alessandro é tranquilo, não vai guardar mágoa, então eu vou escolher o professor. Depois eu vou jogar para ele escolher alguém, né? Aí eu vou semear discórdia aqui, não vou assumir essa responsabilidade. Então eu vou sortear aqui, tá? Então ali, ó. Elementar, meu caro Watson. Eu não lembro qual filme que é, mas é um filme conhecido, eu já assisti. Então, professor Alessandro, o que a gente pode relacionar aí? Relacionar na aula? Relacionar com os princípios geográficos, com as metodologias ativas, enfim, né, com o nosso trabalho. Mas eu desconheço essa citação aí. Não, mas assim, né, o que a gente pode... É do filme, né, não tem uma ligação direta. Hã? Sherlock Holmes. Isso, verdade. Eu vou precisar da ajuda também, porque eu não assisto. Pois não sou muito de assistir, mas pode ser a questão localização? Sim, não, assim, pessoal, um pouco... Não que vocês tenham que assistir o filme e falar e relacionar diretamente com o filme, né? Pegar essa frase e tentar relacionar, né? Com o nosso trabalho, com os princípios geográficos, enfim, eu deixei bem aberto ali, né? Com o nosso trabalho, né? Como professor, enfim, qualquer questão. Uma percepção do espaço geográfico, de explorador, de identificação dos elementos aí, da paisagem? Pode ser, né? Então, assim, está aberto a qualquer coisa, né? Qualquer coisa não, ligado ao nosso ensino. Por exemplo, hoje espero que não caia, que já caiu 2 vezes essa frase, né? Vai ser uma frase ali que fala assim, você precisa de um barco maior, né? Aí alguém falou, né, dos novos professores que estão chegando, cada vez o barco vai enchendo mais, e eles não, né, às vezes não pensam que as turbulências são tão grandes, né? Então, assim, é bem aberto, mas é isso mesmo. Então, pode escolher alguém, professor? Aqui. Professor Elaine. Tudo bem. Beleza, vou girar aqui. Nós sempre teremos Paris. Ixi, essa... Nós sempre teremos Paris, vamos lá, relacionar com os nossos conteúdos do dia a dia. É Paris, prof. Paris, a cidade. Paris, eu entendi. Entendi que o senhor falou Paris, por isso que eu repeti. Não, Paris. Nós sempre teremos Paris. Vamos pensar na geografia. Mesmo que a gente não foi a Paris, muitos dos nossos alunos não consigam ir a Paris, mas na geografia a gente consegue levá-los a Paris, entendeu? Estudando a geografia do lugar, estudando as paisagens, mostrando. E nesse momento a gente pode estar enfatizando muito não conhecer Paris e estar vivenciando Paris nas Olimpíadas. Meu ponto de vista. Sim. Até teve um professor que fez um trabalho uma vez, talvez o Google Earth, né, ele mostrava lá alguns lugares, moradias precárias, né, e tal, a pobreza de Paris, né, próximo aos pontos turísticos, né, através do Google Earth, porque eu pergunto para os alunos, você acha que tem pobreza em Paris? Não, Paris é uma cidade, né, rica, não tem pobre lá e tal, não tem pobre. Só vê o lado bom, né? Aí ele usou e mostrava isso. Pode falar, professor Alessandro? Eu aplico uma atividade também associada nesse sentido do Google ali também. Além deles conhecerem os lugares, tem uma plataforma que é Dirija e Ouça. Não sei se os professores já viram, mas é tipo uma TV assim, que daí tem um automóvel que está circulando pelas ruas e juntamente com o áudio da rádio. E aí eles podem digitar lá, por exemplo, Japão, Tóquio, né? Aí aparece a imagem ali naquela TV,
da frente do carro, eles podem clicar em acelerar a velocidade e eles estão conduzindo pela rua. E aí tem as principais cidades, que nem tem Curitiba, Argentina ali, Buenos Aires, tem de todos os países, as principais cidades. Aí eles conhecem o espaço geográfico de forma diferente. Bacana também. Depois passa essa ferramenta, se tiver possível aí no grupo. Vou passar aqui no chat. Sim. Então, né, é uma possibilidade também, né? Continuando aqui, professor Elaine, escolhe alguém? Vou escolher o professor Davi, começando hoje no grupo. É Davi ou David? É David, professor. David. Então, ali, ó, você precisa de um barco maior, justamente aquela que eu falei. Ela caiu em todas as reuniões, né? As 3 que eu fiz caiu essa frase. Você precisa de um barco maior. É interessante nós pegarmos também essa frase para a questão das grandes navegações, né? Estudamos, é claro, em história, mas geograficamente a gente precisa localizar quais países, quais foram as rotas que eles fizeram, né? E a partir disso aí a gente começa a identificar onde que eles ficam, qual continente que ele está. Acho que seria isso também, né? Sim, é importante isso. Até hoje, eu acho que você deve conhecer, né, aquela página que é Tráfico Marinho, Tráfego Marinho, né, que mostra a rota dos navios e tal. É bem Sim. Interessante para trabalhar também. Professor David, você escolhe alguém, fazendo um favor? Professora Ana Cristina. Ana Cristina. Ele levou um susto aí, prof. Que a força esteja com você. Essa é, Sim. Podemos associar quando a gente trabalha as desigualdades sociais, né? Porque a gente precisa ter força para explicar para os alunos que nós temos a força para mudar, né, o nosso poder econômico, se nós estudarmos, se nós vivenciarmos o nosso dia a dia. Gente, desculpa que meus cachorros estão latindo, que tem cavalo solto aqui em casa, tá? Aí elas ficam bravas. Espera aí só um pouquinho. Aí é complicado aqui. Aí, assim, a gente pode falar das desigualdades sociais, que é o que a gente vivencia, até mesmo no nosso dia a dia, em nossas salas de aulas, porque a gente sabe também as desigualdades que eles próprios, né, vivenciam, e o momento agora que estamos passando, que eu acho que é bem turbulento, que é bem complicado, que é o caso do bullying, né, que eles fazem bastante bullying, por conta mesmo dessas desigualdades sociais, por um possuir mais que o outro, e principalmente nessa fase agora de terceiro ano, que eles estão vivendo, que vão prestar vestibular, daí de estar um falando de faculdade pública e a outra particular, né? E daí, nisso a gente pode entrar também no controle, né? No controle que eles possuem com relação à internet, aquilo que eles podem estar pesquisando ou não, que eles podem fazer ou não, né? E a gente saber que nós não vivemos numa terra de ninguém. Isso, né? Mostrar que eles têm capacidade de mudar o espaço, enfim, é interessante. E aí, escolhe alguém, prof? Calma lá. Vamos lá. É que eu não estou vendo todo mundo, porque eu estou no celular. Mas espera aí, só um minutinho. Fabiana. Então, uma frase grande ali, ó. São as nossas escolhas que revelam o que realmente somos, muito mais do que as nossas qualidades. Fabiana. Ai, meu Deus. Fale de novo, professor, fazendo favor. São as nossas escolhas? As nossas escolhas que revelam o que realmente somos, muito mais do que as nossas qualidades. Né? Não sei, talvez assim, pensando que a maneira como a gente conduz as aulas, né, é que vão, né, direcionar assim, as nossas aulas, a maneira como que a gente
transmite, né, o conhecimento, não tem nada a ver com, né, muitas vezes, assim, o pessoal nosso, mas é a maneira como você conduz, transmite o conhecimento é que vai dar um resultado ali, né, nas tuas aulas, se os alunos vão gostar ou não também da disciplina. Eu sei assim, professor. Isso É difícil a frase. Isso é uma frase longa. É que às vezes também, às vezes a gente tem muito conhecimento, né? Mas se não for trabalhar com a metodologia, né? Que às vezes não funciona, mesmo você dominando muito o assunto e tal. Eu vejo assim, eu tenho uma filha minha que ela tem um professor excelente de matemática, um professor excelente, mas na transmissão do conhecimento, o método dele, o jeito que ele escolhe para dar aula, não surte muito efeito, mas ele é um cara genial, assim, sabe? Ele sabe muito da matemática, mas na hora da transmissão do conhecimento, e não é de hoje que os alunos reclamam, que eles não entendem muito a matemática com ele, mas a gente sabe que ele sabe a matemática, então, você, nesse sentido, assim, a maneira como você transmite o conhecimento ali vai fazer a diferença. Sim, às vezes acontece isso. Acontecia muito isso no conteúdo de geografia agrária, o espaço rural e tal, porque eu fiz monografias, minhas pós, tudo em geografia agrária. E eu trabalho na escola do campo. Eu pensava, nossa, esse vai render essa aula, né? E não rendia muito, não tinha muita contribuição, né? Mas era porque eu ia lá e ficava falando muito, né? Como eu ficava empolgado em falar e tal, então eu ficava muito numa aula expositiva e tal, e falando, e os alunos ali, né? E depois passei a explorar mais, né? E como eles são do campo, eles têm que pesquisar, eles têm que trazer mais informações, né? Eu ficava empolgado e falava pra caramba, só falava, né? E fazia atividades, e não tinha um retorno muito grande deles, né? É que espaço rural a gente trabalha no sexto, né? Enfim, também agora com o novo ensino médio também, né? Mudou um pouco, mas a gente trabalha também. Então, a colocação no que a professora Fabiana falou, eu fui aprender a regra de 3 só na faculdade. Mas eu percebi que não era metodologia. O problema era que eu não conseguia chegar no mesmo... porque era muito parecido a forma com que era ensinada a matemática, seja um professor ou outro, era praticamente a mesma metodologia. Então, eu tive que modificar a forma com que eu aprendia, para ver se eu conseguia chegar no resultado final. Não que eu entenda muito, sou de humanas exatamente por conta disso, mas eu consegui compreender fazendo dessa maneira. Às vezes é uma dica só para sua filha. Talvez o meu filho tenha a mesma dificuldade que eu tive que fazer algumas mudanças sobre isso. Não querendo falar mal dos nossos colegas, né? Difícil não ter nenhum conhecido que conhece. Mas os professores de matemática, eles falam muito que não tem muito o que fazer de diferente, tem que ser repetição, né? A gente ouve falar muito deles, né? Tem que ser repetição, eu não consigo... Eu não estou questionando, né? Porque eu não sei. Agora, geografia, por exemplo, se a gente usa imagens, vídeos e tal, na matemática a gente não tem muito que... Vai trabalhar alguma coisa relacionada à vida deles, mas logo esgota, enfim, mas assim, não sei, né? Mas aí a gente ouve falar muito isso, né? Vamos fazer mais um só, daí a gente encerra. Escolhe alguém, professora Fabiana. Patrícia? Ao infinito e além. Ao infinito e além. A gente tem que pensar numa perspectiva mais longa, né? A vida da gente, né? O que a gente quer do futuro da gente, né? Eu não sei muito o que falar, tô meio cansada. Tudo bem, prof, mas é isso, Ao né? infinito e além, a expectativa de aposentadoria, né? Verdade. É infinito mesmo. Tá bom, pessoal, obrigado. Se alguém gostaria de participar espontaneamente, ficou com vontade de participar, mas não foi chamado, não? Então tá bom. Professor, esse link que você utiliza, eu quero utilizar esse em sala também. É um programa específico? Ele chama Word Wall. Aí você entra lá, tem modelos prontos, né? Aqui, por exemplo, se eu quiser, eu venho aqui, né? Para fazer uma conta, faz uma conta com e-mail. É bem simples de fazer, né?
E aí tem os modelos prontos. No caso aqui, né, se for... Deixa eu ver se consigo digitar esse. Eu não consigo digitar porque eu não estou com a minha... Mas tem os modelos prontos, aí você só vai substituindo os nomes, né? E dá para mudar também, ó, eu clico aqui no lado, ele muda para outro formato, né, com o mesmo conteúdo. Assim, né? Por exemplo, aí eu clico aqui, aparece a frase, entendeu? Aí tem outra, anagrama aqui, vamos ver, um anagrama, como que é. Então, você faz uma vez, dá para fazer em vários formatos e tal, é WordWall. Jogos também? Tem jogos prontos também. Ah, legal, então. Cartografia Não conhecia tem, essa plataforma. Muito obrigado. Por nada. Tem cartografia também, né? Ele foi expandindo, né? Melhorando. Pessoal, então, tá continuando aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui na reunião passada nós já falamos, né, dessa questão de usar encenações, enfim, nas aulas, né? E aí alguns já falaram que usaram, outros já falaram que é de tempo, já conhecem, que usaram assim em grupos interdisciplinares, enfim, né? Não sei se alguém tem mais algo a contribuir, que a gente falou bastante na última aula sobre isso, que lembrou de algum momento que usou ali uma encenação, teatro, enfim. Não, é isso. Então, aqui reforçando, né, que a gente vai trabalhar aí com o raciocínio geográfico. Bacana que o site que o professor Alessandro enviou aqui, né, aquele do carro. Deixa eu achar aqui onde está. Tá aqui. Então, aqui, né, os princípios da geografia são esses que estão lá na BNCC, né? Então, ordem diz respeito ao ordenamento territorial relacionado aos usos do território. Por quê? Né? Localização, relacionado à identificação do espaço, onde está, o que existe lá. Conexão, um fenômeno geográfico nunca ocorre de forma isolada. Qual relação é possível identificar? Extensão, pensar sobre o espaço com os seguintes questionamentos. Qual a abrangência do fenômeno? Sua abrangência é contínua? Distribuição, características naturais e de ocupação do espaço. Por que ali e não lá? Analogia. Os fenômenos nunca ocorrem da mesma maneira, em dois ou mais lugares. Quais as semelhanças e diferenças? Diferenciação, auxilia a entender as particularidades de cada região. Existem semelhanças e diferenças? Ordem, diz respeito ao ordenamento territorial relacionados aos usos do território, né? Por quê? Isso eu já tinha falado. Então, eu tenho aqui, né, aí os princípios do raciocínio geográfico, né? Eu acho que uma questão importante da geografia é que ela consegue, ali no espaço pequeno, né, você consegue, né, tirar muitas informações, né, tem uma riqueza de informações. Eu, por exemplo, quando eu fiz lá a dissertação, né, eu estudei uma pequena comunidade de produtores de fumo, né, lá em Marmeleiro. Então, eram 26 produtores de fumo ligados a Souza Cruz, né, e aí algumas pessoas, na hora da apresentação do projeto, algumas pessoas falaram, nossa, mas numa dissertação de mestrado você vai falar sobre uma comunidade tão pequena e tal, qual que é a relevância disso, né? Porque tinha projetos lá, estudar as fontes energéticas da América Latina, enfim, uns projetos assim, bem, com recorte espacial bem abrangente, né? Mas, aí, na minha pesquisa, eu encontrei muitas coisas, né, muitas particularidades daquele local que você não encontra em outro, claro que as relações, né, não são fechadas ali, mas eu acho que a geografia tem essa capacidade, né? Aí vai também da linha de pesquisa, né? Eu fiz lá com o Marcos Sarquet, que a Juliana conhece, ele era mais assim, de áreas de uma perspectiva regional, né? Então, mais campos de pesquisa, recorte espacial menores, né? Falava, se você pegar uma área muito grande, você vai falar o que todo mundo sabe já, né? Vai ficar no geral. Então, a gente pegava... Então, eu acho que a geografia tem essa característica, né? De conseguir ali, num espaço pequeno, a gente consegue observar as particularidades, as relações, os depoimentos que eu colhi lá, né? Enfim, como que era a produção, não se repete em outro lugar. Claro, tem influência de fora, enfim, né? Então, eu acho importante isso. Na pós também teve uma vez lá um cara que fazia doutorado, ele estava pesquisando uma vossoroca, né? Então, a tese dele ia ser sobre uma vossoroca. Talvez eu já contei isso. Mas aí, o que engraçado foi que ele apresentou o projeto, né, doutorado lá 2 anos fazendo disciplina. Quando eu fui estudar vossoroca, já tinha pessoas morando dentro da vossoroca. Aí foi ocupada, aí ele teve que mudar a área de pesquisa, né? Mas isso foi lá em Prudente, tá? Não foi em Francisco Beltrão. Pode falar, Juliana.
Não, eu ia falar do Saque, que ele foi meu orientador também, e eu também fiz, né, minha monografia sobre uma comunidade, e aí sobre ocupação, e eu descobri várias coisas bem assim, interessantes, assim, e a gente consegue identificar realmente o todo a partir daí, porque tem, através das leituras, né, da bibliografia, né, fazer essa correlação com o todo, né, que às vezes a gente acha que é uma questão específica, mas aí você vai ver que tem relações, às vezes, bastante abrangentes, né. Sim, né, que tem aquela, às vezes, né, aquela questão, mas eu pensava isso também, mas eu queria uma área de estudo maior, né, para ficar lá em produção de fumo no Paraná, né, não só numa comunidade, mas aí ia ficar, né, como eu ia pesquisar o Paraná todo, então tem essa questão, né, claro que dá para fazer uma pesquisa sobre o Paraná, mas depende do enfoque, eu estava estudando como que os agricultores se relacionavam com a empresa, então teria que viajar para o Paraná e ver os diferentes lugares, né? Então ali foi uma pesquisa, né, mais bem sucedida. Então, seguindo aqui, pessoal, a gente já chegou no Em Ação, tá? Mas não fiquem felizes que o Em Ação está no meio da reunião hoje, tá? Não estamos indo para os finalmente, que geralmente ele é mais nos finalmente, né? Então, deixa eu achar aqui. É uma espécie de uma continuação da reunião passada, tá? Então, eu vou depois dividir os mesmos grupos aí. Tem aqui, né, o grupo, nesses aviãozinhos aqui, tem aqui o grupo 3, né? Vou abrir aqui o grupo 2, né? O grupo 2. Então, vocês vão vir aqui, abre lá, clica no aviãozinho, tem algumas informações aqui, aí clica aqui na mãozinha aqui, né? Aí vai abrir, aqui pedir para vocês fazerem uma cópia. Então, hoje cada um vai trabalhar no seu material, cada grupo. Aí faz uma cópia. Aí aqui tem as informações, né? Vocês vão escolher a mesma aula da reunião passada, né? E vão... aí, em relação à encenação que vocês pensaram, se tem alguma coisa a acrescentar mais, vocês podem escrever aqui, tá? Porque a ideia era fazer em 2 reuniões, mas uma boa parte já concluiu naquela reunião e tal. Aí, se tiver alguma parte a mais para complementar, que vocês lembraram, vocês podem fazer também. E escolher 3 princípios geográficos, daqueles que eu mostrei ali, e relacionar, né, como que eles podem ser trabalhados com essa aula. Aí, descendo aqui, tem um espaço, né? Tem aqui o espaço para vocês escreverem o nome, né? No caso, esse é o grupo 2. O grupo 2 era a aula 41, né? Aí marca a aula 41, escolhe um escritor para essa aula. Aí descreve aqui, né, se faltou alguma coisa daquela encenação que vocês pensaram, ou se vocês querem escrever uma frase só lembrando, aí retomando o que vocês pensaram em fazer. E aqui o que tem mais de novo é escolher 3 princípios geográficos da BNCC, né, que são aqueles que eu mostrei ali. E aí escolher 3 e falar comparação, né? Localização. Por que a localização dá para trabalhar nessa aula, né? Deixa eu olhar aqui que a gente esquece, né? Diferenciação, né? Por que a diferenciação dá para trabalhar nessa aula, né? A extensão, enfim, escrever uma frase ali explicando. Então, é basicamente isso, tá? Só aqui tem o grupo 3, tá? Que não sei por que não está abrindo o material. Deixa eu ver aqui se vai abrir agora. Não abriu. Então, do grupo 13, eu vou fazer uma cópia aqui. Fazer uma cópia. E aí eu vou colar ali no chat. Aí quem for do grupo 13 já pega a cópia desse material agora, tá? Porque vocês não vão conseguir abrir lá pelo aquele DNA ali, tá? Então, quem for do grupo 3, pega essa cópia que eu vou enviar agora aqui, tá? Lá no e-mail tem o número do grupo? No e-mail... eu vou falar agora aqui. Tá. Aí, esse é do grupo 3, tá? Aí os demais vão pegar esse link do Geniali aqui, o grupo 2, 1, 2 e 4.
Deixa eu olhar aqui. 4 salas. Só um minutinho, pessoal. Professor, onde que está o link para entrar na sala que você falou? Não, o link da sala eu não enviei ainda, tá? Eu vou reorganizar aqui, tá? Preciso reorganizar, senão não vai dar certo. Eu fiz a divisão antes, eu tenho que pedir uma formação só para essa divisão. Pedi para a professora Hilda e para a professora Janice ali uma formação, porque não dá certo minha divisão antes da reunião. Vem aqui, tá tudo bagunçado. Antes que eu seja desligado do programa. Não, de boa, professor. Não, para vocês de boa, né? Mas para o pessoal que assiste minhas reuniões não é muito de boa isso. Aí, tá vendo? Hilda. Gostei do mapa ali, vivência na China, instruções. Sim. Eu gostei, foi da dica, Alessandro. Eu entrei lá já. Entrei em Amsterdã. Eu já estou pensando que eu vou passar lá no 9º ano. Será que ele é muito pesado? A gente consegue abrir em sala no Educatron? Consegue, não é. Nossa, bem legal, porque eles estão trabalhando, apresentando sobre os países europeus. Uhum. Daí é legal mostrar, né? Porque é bem, muito real. Assim, ainda tem música, tem trilha. Tem. Você local, pode procurar então. as rádios ali. E sabe como que eu uso? Eu uso no tablet. Tem tablet na tua escola? Tem, mas eles nunca liberam, porque é sempre para os professores lá das plataformas, é inglês, não sei o quê, matemática. Os alunos adoram, que daí, às vezes, com essa Cada um vai entrando onde quer. com essa internet, às vezes precisa carregar umas 2 vezes ali para daí ele aparecer, que ele meio bloqueia no começo, mas ele vai. E aí eles ficam procurando, eles clicam em cada país e vão como se estivessem andando pelas ruas, lá na Itália, em outros lugares. É legal para aula online também, né? Oi? Posta o link de novo, que eu entrei pelo Note e eu perdi. Sim. Eu até anotei aqui no meu caderno, para não esquecer, porque essas coisas eu esqueço, né? No Google é Drive Listen, mas é dirija e ouça. Eu já envio de novo aqui. É bem bacana mesmo essa ferramenta, né? Aham, dos Alpes suíços ali, professor. Como que tem um nome ali? Lauterbrunnen, não sei pronunciar, mas é maravilhosa a paisagem ali na Suíça. Sim, bacana. Dá para usar na sala mesmo. Tá. Pessoal, então, depois eu vou fixar o link, aí ele não, se alguém sair, não perde. Pessoal, então aqui no grupo 1, tá? Da reunião passada, que vai ficar aqui na Meet, é a professora Elaine, Inês, Josiane e Juliana, né? Esse é o grupo 1. O grupo 2 é o professor Cleverson, Fabiana, Hélio e Hilda, né? O Hélio vai ficar nesse grupo. O professor Erickson não está hoje. Não, né? O grupo 3, que vai ter que pegar essa cópia ali, tá? O grupo 3 é o professor Alessandro, Crislane, Otávio e Shirley. E o grupo 4, Ana, Ivone, Janice, Maria e Patrícia. O professor David, eu vou pôr aqui no grupo 2, tá? Tem menos professores. Tá? Então, você vai ficar aqui no grupo 2, com a professora Cleverson, Fabiana, Hélio e Hilda. Certo, gente? Aí, pega o link do Genial, o grupo 1, 2 e 4, e o grupo 3 pega aquele outro link ali. Então, vou abrir as salas e já vou passando. Então, vocês do grupo 1, vocês vão vir aqui, né? Aquilo que eu mostrei. Vão clicar
vai abrir esse material que tem algumas informações, mas o mais importante é aqui, né? Aí faz uma cópia. Aqui, né, o nome dos participantes, o grupo 1, vocês fizeram a aula 40, né, escolhe um escritor para essa aula. Aqui, se faltou alguma coisa lá da encenação que vocês pensaram, pode complementar ou escrever ali um breve resumo do que vocês tinham pensado. Aqui, os princípios da geografia da BNCC, né, escolher 3 que dá para trabalhar nessa aula e explicarem brevemente por quê, né, cada um. Se vocês não lembrarem, pesquisando no Google, ali eles aparecem os princípios geográficos da BNCC. Tá? Então, é somente isso, tá? Aí escolha alguém para falar depois. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então eu vou lá passar nos outros grupos, aí depois eu volto. Vamos descobrir agora. A gente tem dúvida. A hora que for fazer. A hora que for fazer, né? É. Com certeza. Tá, deixa eu ver. Ai, Vai abrir? Ah, aí? Então, na verdade, eu estou tentando entender esse negócio. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Peraí. Qualquer avião a gente entra? Qual que é o nosso avião? É o primeiro. É o 1, tá lá na África. Aqui, ó. Clica em cima da África e aparece, ó. Aqui, ó. Grupo 1, daí aparece aqui. Criar uma encenação a partir da aula 40. Escolher a aula que foi trabalhada na reunião 6, sugerida. Descrevam como fariam a encenação da aula. Isso é o que nós fizemos na aula passada, né? Sim, aí tá. Mas eu quero saber. Tem que clicar no dedinho ali. Aqui, né? Ah, tá. Cópia. Ah, tá. Então já que abre outra coisa. Então eu vou sair aqui pra gente pôr a outra coisa. Eu quebrei o meu braço. Vamos aí. É isso? Acho que sim, né? Do grupo 1. Isso. Tá. 40, era o que? Aula 40. E Você a lembra qual era o 41. escritor? De aula. 41, né? Que era o que a gente fez, não é? Era a aula 41. Relações comerciais entre Brasil e China. Na verdade, era a aula 40. Era 40. Um dos 13 descritores existentes na trilha. Eita, Lelê, deixa eu lembrar. O que a gente Eu marquei esse descritor em algum lugar. O problema é que eu anotei em outro caderno. Já não sei. Eu copiei o link, a hora que ele colocou. Vê se eu acho. Reconhecer o papel das políticas econômicas. Sim, né? Eu acho que tem que preencher primeiro lá em cima, né, Juliana? O nome do grupo. Marcar aqui a aula 41, selecionar os 3 descritores. Aqui eu anotei no computador, mas estou sem o computador hoje. Mas espera aí que a minha bateria está dando pau aqui. Falaram? Elaine Salvador Palaro. Josiane. Carregador. Só um pouquinho, gente, que eu tô... Deixa eu trocar de tomada. Inês. Acho que não precisa pôr o nome inteiro, né? Pronto. São nós 4, né? São nós 4. Vou pôr aqui. Vou ter vírgula também. Isso. Tá. 4, 1, 2, 3. Só nós 4. Não tinha mais ninguém, né? Formador. Ah, tá.
O Luiz. Luiz. O descritor. D4. Ah, foi vermelho. Professor Luiz Braga. Isso, né? Cadê do professor Luiz? É com S, eu acho, né? Com S. Aqui os descritores. É o D4 que eles falaram na aula passada para gente. Dessa aula era o D4. Políticas. Eu acho que todos, não? Era D4? O que eu tenho aqui é o D4. Ah, então é isso mesmo. Descrevam como fariam a encenação da aula, onde, quem e o quê. Ai, gente. Tudo de novo? Ele não falou que quem já tinha feito não precisava? A gente já fez. Descrever 3 princípios geográficos para trabalhar com a aula. 3 princípios geográficos para trabalhar com a aula que foi escolhida na reunião 6. Então, você trabalhariam esses princípios. Ah, é aqueles princípios lá, né? Esses aqui. Ó. Tá vendo? Localização. Localização, né? Qual que era mesmo o nosso conteúdo? Da África, É a relação da China com a África e América Latina. E América Latina. Então, relacionando Então, tem localização, né? A gente está falando da China com quais países, né? Onde fica a América Latina, quem são, né? O que existe, né? Produção primária, basicamente. O fenômeno geográfico nunca ocorre de forma isolada. Tá. A conexão, eu acho também que pode ser. Um fenômeno geográfico nunca ocorre de forma isolada. Qual relação é possível identificar? Talvez. Vamos pensar nos... Então, localização. Vamos ver os outros. Se cabem... Porque são 3, né? Vamos ver os outros se cabem... Pensar sobre o espaço com os seguintes questionamentos. Qual a abrangência do fenômeno? Distribuição. Características naturais e de ocupação que ali não lá? Não, acho que aqui não. Por que ali e não lá? Analogia, nunca ocorre da mesma maneira. Quais seriam essas diferenças? Você acha que é distribuição, não? É porque aqui está falando das características naturais e da ocupação do espaço. Porque é o fenômeno ali a gente está falando das relações econômicas, né? Econômicas. Aí, em termos de China, tem com o mundo inteiro, né? Aqui a gente tem quais que tem aqui, Thaís? Só se for falar do que se produz aqui, sei lá, produção de soja, da pecuária e da mineração, que na África também é muito forte. Eu acho que a extensão ali também porque a extensão entra na abrangência das relações comerciais, qual que é essa abrangência, ela é contínua. Eu acho que a extensão também entraria. E a diferenciação? Pensar sobre o espaço como os seguintes... Qual a abrangência do fenômeno? Sua abrangência contínua. Mas com uma conexão, né? Se vai manter, né? Nessa contínua ascensão econômica e essas relações vão permanecer. Ou não, né? Talvez. Ai, como é que eu tiro esse vermelho? Não tira, né? Você tem que ir lá e trocar a cor depois.
É que aqui eu não sei onde que tá para editar. Tem o azinho, do lado do lapisinho, trocar a cor do texto. Tá, vamos escrever primeiro. Localização. É só citar? Só, né? Eu acho que sim. É, professor, só citar? Não, tem que falar. Explicar por quê? Por quê. Ah, descrevam. Ah, esses alunos da quinta série que não lê perguntam. Descrevam como fariam a encenação. Não. Não, esse é outro. Aqui, nos princípios geográficos, aqui embaixo. Espera aí. O que está escrito ali da... Deixa eu puxar aqui. Como vocês trabalhariam esses princípios geográficos com seus estudantes? Tem que escolher 3 e falar como a gente ia trabalhar. É isso, professor? O professor já assumiu. Isso, né? Qual que seria a relação? Que é o que a gente está vendo, aonde eles entrariam, né? Sim. Isso. Ali do outro item, eles escrevam como faria encenação, para complementar, né, da reunião passada, se faltou alguma coisa. Se não faltou nada, está pronto, só relembrem ali em 2 frases o que vocês tinham pensado, ou contem, né, na hora da apresentação. Então é aqui embaixo que tem que colocar esse. Isso. Eita, ó. Coordenação do ser humano, beleza. Tá, localização. Localização, como que a gente trabalharia? Eu vou citar aqui, daí a gente vai escrevendo depois. A extensão, isso? A extensão. E a conexão, o fenômeno geográfico nunca ocorre de uma forma isolada. É que a conexão, nessa forma como é posto aqui, ficou estranho, né? Nunca ocorre de forma isolada. Qual relação? Aqui talvez a conexão com o mundo globalizado, né? O mundo todo hoje tem essa conexão. Não sei se é nesse sentido. Eu acho que não sei se o professor concorda, porque hoje, como a gente fez uma encenação em que o pessoal chegava com os produtos e ia levar, né, para entrega, produtos que vêm de outro lugar. Então, hoje a gente vive, né, dentro da geopolítica, né, que agora eu até estou trabalhando com eles lá, o e-commerce, né, esse comércio que a gente tem mundial, aí essas relações. Então, eu acho que seria mais ou menos nesse sentido. É isso, professor? Sim, pode ser, né? A gente pode relacionar várias coisas, mas essa é uma linha, né? Várias coisas, dá para relacionar muitas coisas aqui. Mas como a gente tem pouco tempo... Tá, localização... E a ordem? Tá, o que você acha que é, Elaine, a ordem? Diz respeito ao ordenamento territorial, relacionando o uso dos territórios e por quê, né? Vamos pensar o nosso acordo comercial entre a China, os países da América Latina e a África. Isso, né? Essa ordem para a gente tentar mostrar como que cada território, independente do desenvolvimento econômico de cada um desses 3 territórios se organizou de uma forma. Na verdade, não é nem desses 3 territórios, né? Porque a diversidade dentro dele, né? Então, há uma diversidade em termos de África. Eu acho que é complicado aqui para te explicar isso. Então, vamos pegar outro. Diferenciação auxilia a entender as particularidades de cada região. Acho que o que eu estava comentando daria aí. Aqui, talvez. Existem semelhanças, mas também existe diferença. Até porque se a gente falar em América Latina e África, apesar de colocar, às vezes, por ser periférico no mesmo pacote, mas não, né? Tem países que mesmo sendo países subdesenvolvidos, eles têm particularidades diferentes. Tem diversidade nos recursos naturais, que é o que interessa, na verdade, a China, né, em produção, mas também tem diversidade em questões de consumo, tem a diversidade cultural. Então eu acho que o terceiro a gente poderia deixar a diferenciação.
Eu também concordo, que eu acho que casa melhor ali com o que a gente tentou fazer. Tá, e a gente coloca ele no lugar de quê? Da extensão ou da conexão? Não é 3? 3. A gente colocou localização, extensão e conexão. Ah, tá. Não, então, não sei. Localização eu acho que não dá para tirar. Você tem que sempre localizar. A extensão. Talvez a extensão, né? Porque a conexão, ele fala ali... Dá conta, né? Fenômeno não acontece isolado, que é o que a gente está... Qual que é a relação, né? Que é possível identificar ali. Eu acho que esse casa melhor com o que a gente... Então, a gente tira a extensão. É. E coloca o quê? Ordem? Não. Diferenciação. Diferenciação. Tá. Agora vamos escrever. Deixa eu fechar Agora isso aqui. tem que mostrar como que a gente trabalharia esses princípios na sala de aula, isso? Isso. Então, a localização situando geograficamente? Situar o aluno geograficamente em relação aos locais que a gente vai estar trabalhando. Começar a aula com um mapa, mostrando onde territórios, né? 3 espaços tão distantes, territórios... tão conectados ao mesmo tempo. Sim. Acho que nem precisa aqui em relação, né? Situando geograficamente os diferentes territórios. Isso. Diferentes territórios. Desculpa, como é que você falou, Elaine? Como que eu falei? Então, e mesmo estando tão distantes, estão conectados? Mesmo distantes, existe uma grande conexão entre eles. Economicamente, Isso. Conectados economicamente. Nossa, você está abrindo um monte de coisa. Economicamente. Conectados economicamente. Mesmo situados... Mesmo estando distante. Situados em diferentes continentes, vamos por aqui, né? Diferenciação. Que nós já falamos da diferenciação. O que nós falamos? Que os países possuem... Mesmo sendo países em territórios subdesenvolvidos, eles têm particularidades, entendeu? Eles têm semelhanças. Diferentes... Então, vou colocar diversidade... Diversidades... Vou colocar aqui econômicas, né? Não sei se é esse o termo. Diversidades econômicas e culturais, vou pôr, né? Que acaba... Aí fala que existe semelhanças e, mesmo sendo subdesenvolvido, existe bastante semelhança entre eles, porém, muitas diferenças. Aí a cultura é muito diferente, entendeu? O desenvolvimento econômico. Diversidades naturais, né? Porque também tem por causa dos recursos, né? Diversidades naturais, econômicos e culturais. Mesmo
Conexão. Acho que tá aí mesmo de novo aqui, né? Apesar de serem países, colocar periféricos, né? Que eu acho que, não sei se você está usando esse termo ainda, mas se utiliza, né? Ó, nós estamos na linha certa ali, porque lá embaixo está explicando a diferenciação. Aí fala assim, ó, tipos de pergunta. Existem semelhanças e diferenças? Por que os espaços similares têm comportamentos distintos em relação à ocorrência de um fenômeno? Embaixo tem mais explicações. Qual que é o nome, Juliana? A conexão é o que mesmo? Conexão, apresentado tá, onde os fatos não estão isolados, mas, ao contrário, inseridos em um sistema de relação. Sim. O tipo de pergunta que se faz aí, qual a relação é possível identificar, como os componentes espaciais estão disponíveis. Aí a gente pode estudar a economia desses três grupos, não é de forma isolada, né? E buscar entender qual a relação, a interdependência de um território com o outro. Isso, são então países com suas particularidades, contudo conectados no mundo globalizado. Então, isso. Existe uma conexão, né? Peraí, como é que você falou? Então, a gente fala depois. A déficit de atenção, eu estou escrevendo, eu não consigo ouvir e lembrar. Como que eu falei? Cadê essa mulherada? Para ajudar nós. E menina, buguei agora também. Como que eu falei? Eu falei tão... Deixa eu ler de novo que eu lembro. Mesmo estando distante, eles estão inseridos num sistema, fazendo relação com o Boa. Mesmo, deixa eu pegar aqui, globalizado. Acho que dá para pôr um ponto aqui. Não sei se cabe mesmo. Ai, meu óculos está tão fraco, então eu distantes geograficamente estão economicamente conectados, né? Foi isso que ela falou. Economicamente conectados. Mais ou menos por aí. Tá, o que mais que precisa? Só isso? E aqui, né? Acho que vai ter que voltar lá e descrever a nossa encenação de novo. Não, mas a gente fez aquele dia. Não, ele falou que aqui a gente tem que colocar pelo menos uma frase. Só para te colocar aqui, então. O nosso tema foi entrada e saída de mercadoria vindo da China. No porto, né? No porto. Entrada e saída. Onde? Tá, então fala assim, onde? É isso, vamos fazer igual a aluna, a gente vai na. Professor que lute depois. Paranaguá, que era o nosso lugar, né? Isso. Só para lembrar. Tem o porto de Paranaguá. Vou colocar quem? Três personagens, né? 3 alunos. Os motoristas e o segurança. 2 motoristas
E o que seria um diálogo entre eles sobre o que estava entrando e saindo de mercadoria. Mais ou menos isso, Juliana? Aham. Nossa, ficou muito bom o resumo. Desculpa, o que é entrada e saída, né? Um diálogo entre os personagens Isso. sobre o que estava entrando e saindo de mercadoria no porto. O diálogo, né, professora? É diálogo. Eu dialogo o dia inteiro na hora de escrever, começa a dar pânico. O diálogo sobre a entrada e saída do porto, né? De Paranaguá e o quanto chega e sai para a China, né? Para eles entenderem dessas relações com a China. Acho que é isso, né? Eu acho que sim. Tá. Luiz, Agora tem professor é com S? É, né? Luiz. Ah, tá aqui, ó. Luiz Braga. Tá Isso certo. com essa. 3 anos se não aprendeu, né, professor? Não, tranquilo. Você tenta trocar a letra ali, a cor. A cor? Vai lá em cima na barrinha, tem um lápis. Do lado do lapisinho tem uma. Peraí. Mas é que aqui não tá aparecendo para mim. A hora que aparece grupo 1, lá em cima não vai todas as barras de ferramenta. Não, para mim não. Mãe, eu tô com medo do escuro. Eu tô com medo do escuro, minha mãe. Aqui? Será? Não. Em Exibir régua, tá aqui. É que a sua tá escondida. Tá. Sei onde que ela tá. Tá, deixa vermelho mesmo. Pra destacar. Agora que ela sumiu de vez. Mas você não consegue mexer aí, prof? Não, porque eu fiz cópia, né? Não. Deveria ter essa opção aqui, né? Ela aparece em cima, toda aquela barra letra. Então, no meu não tá aparecendo. Inclusive, eu acabei de tirar aqui. Negrito, itálico. Aí do ladinho tem a cor do texto. Pede socorro. Talvez esteja na barra. Deixa eu ver para cá se tá. Não. Tá, eu acho que eu vou tirar. Deixa vermelho mesmo. Tem problema, professor? Não, pode deixar, não tem problema. O professor, hoje eu implementei. E foi bom? Foi. Foi ótimo. Eu quase fiquei louca, mas foi muito bom. Ainda implementei em 2 turmas. Eu fiz jogos de tabuleiro, regiões, tinha 90 cartas no jogo, assim, com perguntas das regiões, que é 7º ano, né? E o outro de estados e capitais, também ficou bem bacana. Acho que eu paro a apresentação, né? Pode deixar, prof. Vocês vão começar apresentando. Tá. Já deixa. Beleza. Quem que vai apresentar? Eu? Ou a... Vai apresentar a Elaine? Posso apresentar. Você coloca aí? Não, já tá aqui. Aonde? Tá aqui. Não, aqui eu vou descer. Aqui. Eu tava só fazendo um suspense, porque o pessoal tá voltando. Mas fica... tá meio pequeno. Não sei se eu vou conseguir enxergar isso aí.
Ah, entendi. Não, então deixa que eu apresento, que para mim coloquei na tela aqui, Então, dividi a tela. Isso. Pessoal, então vamos começar, né? Aí, deixa eu ver, uns 2 minutinhos aí por grupo. Pode começar, prof. Juliana. Tá. Então, a gente escolheu, né? Fez sobre a aula 40, né? Na aula passada, a China e as relações internacionais com a África e a América Latina. Nosso grupo é eu e a Elaine e a professora Josiane Inês, com o descritivo 4, D4, né? Reconhecer o papel das políticas econômicas no desenvolvimento dos países emergentes. E aí, para lembrar um pouquinho da nossa encenação feita na aula passada, isso aconteceu, a encenação se passa em Paranaguá, no Porto de Paranaguá. A ideia, né, que fossem 3 alunos, 3 personagens, onde 2 seriam motoristas e um segurança do local. E aí vai ocorrer, né, o diálogo sobre a entrada e saída de mercadorias no Porto de Paranaguá e, né, essa discussão, né, de o quanto chega e sai de mercadorias da China, né, o quanto vai de soja, de mercadorias produzidas no Brasil, mais do setor primário, e o quanto chega de mercadorias, de eletrônicos da China, e de pacotes Shein e Shopee. E aí, entre os nossos princípios, né, da geografia, a gente escolheu 3, que é a localização, a diferenciação e conexão. Então, a localização, a gente trabalharia situando geograficamente, né, os diferentes territórios que estão conectados aí economicamente, mesmo situados em diferentes continentes. E a diferenciação, onde os países possuem diversidades naturais, econômicas e culturais, apesar de serem países periféricos, né? Então, tem essa característica em comum, no caso, pensando da América Latina e os países do continente africano, mas possui suas diversidades, né? E suas particularidades geográficas, aí, tanto naturais, econômicas, quanto culturais. E a conexão ainda, né, pensando que apesar dessas particularidades, né, o mundo ele está conectado globalmente, não existe processo de globalização econômica, né, e mesmo distante geograficamente, eles conseguem fazer essa conexão econômica, além, né, de outras áreas, mas principalmente econômica, que é o caso da aula. Acho que é isso. Isso, beleza, né? Então, ali, agora eu lembrei, né, do que vocês tinham pensado em fazer na encenação, né, do Porto e tal. Bacana. Isso, você pode parar. Pode parar? Sim. Então. Obrigado. Grupo 1, o grupo 2, quem vai compartilhar e apresentar? Alguém do grupo 2? Só um pouquinho aí, Luiz, que eu acabei fechando a cópia aqui que eu tinha feito. Então, o nosso... dois. Ué? Por que abri o grupo 3 aqui? Não entendi. Ai. Mas, olha, se é a produção de vocês, não tem problema. Se for, porque o conteúdo era o mesmo. Não, não é. Não é? Não é. Ah, tá. Ai, gente. Agora passei vergonha. Quer que eu apresente aqui o 3, daí a prof vê? É o 2, né?
Ah, o 3, se você quiser, então enquanto apresenta a o prof 3, vê enquanto eu procuro aqui. Isso, aham. Sim, pode ser. Bom, então o nosso grupo, prof. Otávia, prof. Cirlei, professor Alessandro e prof. Crislane, a aula, então, a aula 42, Relações Comerciais entre a China e os Estados Unidos. Aqui, seleciona um dos escritores existentes na trilha, nós selecionamos reconhecer o papel das políticas econômicas no desenvolvimento dos países emergentes. Sobre a questão da atividade, da encenação, que nós propomos na aula passada, e aqui colocamos bem pontualmente. Os estudantes farão, então, a encenação da postura política dos países organizados em blocos regionais e suas parcerias econômicas atreladas às potências mundiais, no caso, a Estados Unidos e China, e como esses conflitos regionais, eles impactam, então, nas relações geopolíticas comerciais entre esses países, tanto localmente como com as grandes potências organizadas em blocos econômicos e parcerias. E aí a questão dos princípios geográficos, nós escolhemos aqui a localização, então importante situar no espaço mundial os países em questão, a conexão, essa relação entre o local, o regional e o mundial, né, nas diferentes escalas geográficas, né, a relação dos conflitos com a geopolítica dos blocos econômicos e as potências, e a extensão também é importante que eles entendam, né, as questões territoriais, os aspectos físicos e locacionais desses países em questão. Então, de modo geral, o nosso grupo organizou esses elementos aí. É isso. Beleza, grupo 2, obrigado. Então, aí, retomaram da reunião passada alguma coisa. O grupo 3, agora o grupo 2, prof. Deu certo? Deu certo. Encontrei no Drive. Então, nosso grupo era o Cleverson, David, Fabiana, Ellen e eu. Objetivos são os mesmos, né? Ali, a aula é a aula 41. Os descritores existentes na trilha são o D4 e o D5. E, como nós tínhamos feito, no encontro passado, né, a gente apenas repetiu. Então, principalmente as mudanças climáticas, né, que afetaram principalmente as regiões produtoras de grãos, como o Centro-Oeste no Brasil, né. E os grandes produtos, quem são os atores, né, os personagens dessa encenação que seria feita, né? Os grandes produtores e exportadores de grãos e os demais dentro da cadeia de produção e exportação, empresas de adubo, portos, etc. E o quê? Na apresentação, os atores irão tentar encontrar alternativas para a crise que vão substituir seus produtos, mudar o ramo da atuação, investindo em tecnologias ou infraestrutura. E os 3 princípios geográficos que nós escolhemos para trabalhar com a aula foram a localização, mostrando que os locais dentro da zona térmica tropical serão mais afetados pelas mudanças climáticas, a conexão, que as mudanças climáticas elas impactam todas as partes do mundo, causando sérios problemas, especificamente aqui, né, para o Cerrado, além do litoral brasileiro. E a extensão. As mudanças climáticas afetam todos os setores econômicos brasileiros, aumentando os problemas como a desigualdade social, déficit de saneamento básico, entre outros. Isso, beleza, obrigado, grupo 2. O grupo 4 agora. A Janice vai estar... Cadê a Jane? Isso. Como eu estou no celular, aí ela vai estar mostrando para vocês e daí eu vou fazer a apresentação, tá? O nosso grupo somos eu, a professora Janice, a Maria, a Ivone e a Patrícia, né?
Nós trabalhamos a aula 43 sobre a influência econômica da China na Ásia e no Pacífico. Também utilizamos o descritor 14, o D04, e a nossa simulação, né? A nossa situação, ela que é as relações intercomerciais entre a China e o Vietnã, que eles estão brigando pelas rotas comerciais e também pelas porções onde tem o gás natural. E aí a população está com um sério problema, assim, com medo do risco de um conflito militar, que daí eles estão intensificando a presença, né, militar dentro dessas localidades. Aí, os dois princípios geográficos, a gente colocou a localização, né, e daí a gente coloca para eles localizar os países e o seu poder político e econômico dentro daquelas localidades. Depois a gente colocou a distribuição, que é para distribuir, como eles vão fazer para distribuir essas commodities conforme as necessidades de cada país, né, para poder estar levando para eles, fazendo o transporte para fazer a retirada do gás natural e tudo mais, e a diferenciação, né, que daí é para fazer a diferenciação do que é positivo e o que é negativo de cada país e das suas necessidades econômicas. Isso. Obrigado, prof. Pessoal, mais alguém tem alguma coisa para complementar sobre as apresentações? É isso. Então, aí, né, os grupos se dedicaram, fizeram ali, né, pensaram numa encenação, relacionaram ali os princípios. Então, parabéns, né, todos se dedicaram aí e conseguiram relacionar, né, apontar alguns pontos, que é o que a gente faz, né? A gente não para pensar, às vezes, sobre o princípio ali, né, mas a gente está trabalhando, né? É isso. Então, são sugestões, ali foram algumas coisas que foram criadas, né, algumas possibilidades de encenação, né? Se alguém quiser utilizar, pode estar utilizando, né? Pede para o colega, enfim. É isso, né? Eu colei ali no chat, tá? O link de avaliação da reunião. Aqui teria mais algumas coisas, só vou falar rapidamente de um slide aqui. Aqui fala dos princípios, das categorias, da geografia, dos conceitos, né? Então, aqui, em relação aos princípios geográficos, né? A gente viu ali que analogia, ordem, causalidade, conexão, diferenciação, arranjo, extensão e distribuição. Conceitos espaciais, localização, direção, distância, movimento e orientação. Categorias, território, lugar e paisagem. Conceito, lugar, território, paisagem, cotidiano, região, identidade e configuração socioespacial, né? Isso, acho que todos já trabalham, já sabem, né? Aí, como a gente falou no início, dependendo da nossa formação, por exemplo, eu sempre trabalhei com região como categoria, né? Mas agora está ali da BNCC, enfim, para os alunos, a gente não mostra muitas perspectivas, né, muitas linhas, porque senão confunde a cabeça, né, deles. E a gente, por exemplo, a gente falou do Saki antes, ele trabalhava com território numa perspectiva imaterial, né, territórios imateriais, enfim, né, ali com os alunos a gente vai em outra perspectiva, né, até porque seria complicado para eles entenderem dessa forma. Então, mas tem essa, né, na BNCC está dessa forma. A síntese, né, então, hoje nós vimos sobre os princípios geográficos, também aí fizemos vivência em relação ao que vocês trabalharam nas duas aulas sobre essa possibilidade de fazer aulas em forma de teatro, enfim. Aqui o diário de hoje, ele está dessa forma, né, uma autoavaliação do grupo. Então, ali em cima tem uns X azuis ali, então vocês podem pegar ele e puxar para baixo, né, se vocês, dá para arrastar, para marcar onde que vocês querem a resposta, certo? Eu vou tirar uma foto aqui do grupo, tá? Isso. Então, pessoal, por hoje é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida específica, né? Eu fico aqui mais uns 2 minutinhos, depois eu vou ter que sair. Os demais, uma boa noite, né? Qualquer dúvida, escrevam, né? E um bom restante de semana. Até mais. Boa noite e até semana que vem, gente. Até mais, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. As apresentações, professor, começam a partir da próxima reunião?
Nas duas últimas, daqui 2 reuniões. Hoje é às 7? Hoje é às 7. Tá. É reunião 7, né? É turma L. Tá. Obrigado. Professor, Valeu. Até vou mais. te Boa mandar- noite. Falou, Alessandro. Tchau, Um tchau. abraço. Falou. Abraço. Eu vou te mandar o meu número, Ah, sim. beleza? Eu mando por onde? Quer anotar o meu? Pode Quer- ser. Agora. Aham. Pera aí, eu estou em outro curso aqui também no Oeste aqui. Sim. Estou na correria, eu vou anotar aqui nas notas do computador mesmo. É mais fácil. Aí eu te mando um alô lá, o senhor. Aham. Pode anotar? Só um minutinho. Aí, pode falar. É 46. 46. Isso. 99112-0013. 99112-0013. Isso. Uhum. Fechou, prof. Valeu. Valeu, Boa noite. Boa noite.